Muito bem, então vamos dar sequência agora com a arquitetura de sistemas, né? Vimos a parte da arquitetura de software, a parte lógica, agora vamos ver quais as possibilidades de distribuir esses componentes ou essa arquitetura que a gente pensou para o nosso sistema de forma mais concreta, fisicamente, numa arquitetura que a gente já deu um spoiler de que ela pode ser centralizada ou descentralizada, né? A centralizada, modelos mais clássicos, mais tradicionais e poderia dizer que ainda mais utilizados, né, com alguma evolução, né, ao longo desses anos, mas também as descentralizadas aí que vieram forte já, digamos, há mais ou menos 2 décadas, que caíram de fato no mercado, com sistemas principalmente muito conhecidos, programas para distribuição de conteúdo, desde o Napster. Depois o Napster veio o que? Kazaa, aí Torrent. Nesse meio tempo tiveram tantos outros aí. Mas quem tem um pouco mais de idade, acho que na turma ninguém, e pôde vivenciar o que foi a revolução do Napster, assim, foi uma coisa incrível. Eu da minha história, esse velho falando, né? Alguns momentos marcantes na computação, sem dúvida a internet, né? Mas era uma coisa tão diferente assim que a gente nem se tocava no que poderia virar. Mas o MP3 foi um impacto muito grande para mim, que gosto bastante de música, né? Você ter a música em formato abstrato e depois quando, né, você conseguia gravar CD e depois pendrive, enfim. E depois esses softwares, esses peer-to-peer aí, o Napster em si, você ter acesso a músicas que possíveis, né? Mas para mim sempre foi muita música. Ou que você não podia comprar, o que era muito comum, mas músicas que você não tinha acesso realmente, nem que você quisesse comprar, você conseguiria. Então, estamos vendo isso. Estamos vendo uma história recente, mas extremamente importante. Mas, voltando aí, vamos primeiro à arquitetura centralizada, né? Que é tão do nosso dia a dia, o modelo cliente-servidor. A aplicação é modelada como um conjunto de serviços, serviços são providos pelos servidores e um conjunto de clientes que acessam esses serviços, né? Então, a gente já deixa aí explícito nem implícito que a gente fala cliente-servidor, mas isso está muito na teoria, né? Hoje, ou há muito tempo, a entidade servidor, na verdade, é um conjunto de servidores que aí se muitas vezes provém ou promovem um grande serviço, um único serviço que seja, de um grande sistema, mas na verdade são vários servidores trabalhando ali em conjunto de formas diferentes que a gente vai ver já já. Então o cliente manda o pedido, o servidor aguarda a resposta e o servidor devolve essa resposta para o cliente. O cliente ele precisa conhecer o servidor de alguma forma através de um nome, uma localização de endereço mais físico, né, de IP ou coisa do tipo, mas precisa saber como chamar esse servidor. O inverso não é verdade, né? O cliente está ali para o servidor está ali para qualquer cliente, não sabe quem é, de onde veio, ele simplesmente recebe aquela requisição, ele conseguindo atender, ele devolve. Em um sistema distribuído é possível que o servidor seja também cliente de um outro servidor. Então isso é cada vez mais comum, né? Que esse conjunto de servidores trabalhem de forma colaborativa e que acaba que um desses servidores seja cliente de um outro serviço também, que a gente vai detalhar isso já já. A comunicação entre cliente e servidor pode ser implementada de um protocolo mais simples, um protocolo sem conexão, né? Indo para nossa pilha TCP/IP, qual é o sem conexão? É o UDP. E a gente conhece algumas características interessantes, outras não tanto. Mais uma vez, não é a questão de ser melhor ou pior, é o que é adequado. O UDP ele é mais eficiente, ele se torna mais barato de implementar, só que ele é muito mais suscetível a falhas, ele não é tão confiável. Nossa, mas implementar um protocolo que não é confiável é que para algumas aplicações a gente não precisa essa garantia de que todo o pacote vai ser entregue. Se um outro for perdido, não tem o menor problema. Então, mas dependendo do sistema que você precisa daquela resposta, aí
um protocolo sem conexão ele pode não ser interessante. O cliente não tem como saber se houve uma falha na requisição ou na resposta, né? Se a gente pega o exemplo que tem no livro que eu acho muito interessante, é uma conexão do cliente com um banco, né? Se você mandou uma requisição transferir 10 mil reais, erro, tá? O erro foi na ida, né? E aí nem transferiu, ou foi na volta, né? Transferiu e só não me deu uma resposta. Vou mandar de novo a requisição, mas se já foi na ida, deu certo, o problema só foi na volta, ele vai transferir de novo. Então, trabalhar com a parte de tolerância, né, que é um assunto lá do final, não é o último, é o penúltimo capítulo. Trabalhar com essa tolerância em protocolos sem conexão é complicado. Eu dei uma parada porque eu cometi um gafe no primeiro vídeo, que aí depois eu percebi que eu falei aula 3, né? Mas é aula 4. É que eu acabei não contando com a nossa primeira aula ali de apresentação e tal, que conta também, né? Então já é aula 4. Vídeo 2 da aula 4. Então a gente percebe que esse protocolo, o UDP, né? Que é o mais conhecido, sem conexão, pode se tornar um problema. E aí, professor, mas só por curiosidade, o UDP ele seria utilizado para quê? Mas em sistemas que transmitem informação, mas no único sentido, né? Que não seja essa questão de requisição-resposta. Exemplo clássicos, serviços de streaming, né? De áudio, por exemplo, no Spotify, ou qual é o outro lá, o Deezer. Eu vejo propaganda, mas nunca vi ninguém usar. Ou o Netflix, né? Para que um exemplo maior. Porque você está dizendo que ele tem falha. Sim, você está assistindo o vídeo ali, um filme, você vê que de vez em quando a qualidade cai um pouco, ele já volta, ou às vezes cai tão pouco você não percebe, mas ele não para. Dificilmente ele dá uma travada. Tá aí realmente o problema geralmente da tua internet. Então, o que ele garante? Pelo fato dele ser um protocolo mais leve, mais simples, ele é mais eficiente, né? Provavelmente, ou praticamente que certo, se fosse implementar um Netflix com TCP, talvez eu esteja falando bobeira aí para o pessoal das redes. Mas não ia funcionar porque o TCP, por ele agregar mais funcionalidades e algumas coisas mais importantes, né, para alguns sistemas, ele se torna mais lento. Então a gente não teria uma qualidade aí de imagem, né, de uma coisa sendo transmitida ali quase sem falha. Então cada protocolo no seu lugar, né? Mas para um sistema, né, estilo cliente-servidor, requisição-resposta, aí então a gente parte para um protocolo orientado à conexão, como é o caso do TCP. Como está aí no slide, ele custa mais caro, mas é mais confiável. É a tal da balança ali do que precisa, né? Você ganha do lado, perde do outro, geralmente é assim. Camadas de aplicação, né? Quando a gente pensa em cliente-servidor, a gente vai para uma divisão que é meio clássica, meio genérica, meio geral, que aí a gente tem que fazer algumas adaptações, ver algumas questões ali logo em seguida. Mas são 3 níveis que a gente pode uns podem fazer um comparativo com MVC, né? É que se torna tão natural para a gente que está no mundo do desenvolvimento. Mas enfim, essa divisão seria o quê? A gente tem o nível de interface do usuário, a gente tem o nível de processamento e o nível de dados, né? A gente sabe que a grande maioria dos sistemas, e nessa linha aqui nossa de sistemas distribuídos, a coisa existe ali pelos dados, né? Tem um sistema, um algoritmo, uma coisa ali no meio para processar esses dados, para armazenar, para trazer de volta, para dar um resultado. Mas o que interessa são os dados, né? Então fica ali na camada do meio, essa camada de processamento. Então a gente tem o nível do usuário que fica o front-end, né? Uma página, enfim, a cara do sistema. No nível de processamento, o algoritmo, as regras de negócio, né? E muitas vezes esse intermédio, que aí mais MVC mesmo, né? O controller, o intermédio entre o cliente, a interface e os dados,
né, fazendo esse intermédio das requisições das respostas. E o nível de dados, onde de fato fica todo o gerenciamento, o SGBD, o processamento dos dados, armazenamento, consistência, segurança dos dados, né, nessa terceira camada. Só que, né, quando a gente parte para um sistema, para uma arquitetura de sistema cliente-servidor, nos parece muito mais natural ou mais simples uma solução, né, de arquitetura de sistema em 2 níveis, né? Onde você tem um nível cliente e um nível servidor. Claro que a gente vai ver que esse servidor ele explode, né, e vira algo maior, que não necessariamente, como eu falei antes, seja um único servidor, né, mas um serviço que aí congrega vários servidores. Mas a divisão em termos de arquitetura, sim, seria cliente e servidor. Só que, se a gente pensa da forma mais simplória possível, né? Desconsiderando o spoiler que eu falei que o servidor ele explode para mais. A gente pensa, e como é ainda comum, muito pouco, né, sistemas menores, mas já foi um dia, se a gente pensa esse servidor realmente como uma única máquina, um único servidor, aí sim a gente tem um problema. E isso, de fato, foi muito comum, né? Você ter ali o servidor web junto com o servidor de aplicação, com o servidor de banco de dados. Isso existiu bastante, né? E por um longo tempo, né? E deve ter alguns sistemas menores ainda que funcionam assim. Eu não vou saber afirmar, mas acho que os nossos sites do DFC, os primeiros ali, a gente tinha uma situação dessa, né? Você tinha a página, tinha alguns serviços ali funcionando, tudo isso no banco de dados e tudo no mesmo servidor. E qual é o grande problema disso? A gente tem um único ponto de falha, né? O cliente, como tem a figura que faz uma requisição, o servidor fica processando, está ocupando uma parte dele, chega um outro cliente, se esse processamento começa a demorar, né, esse servidor vai tender cada vez a ficar mais lento, né, podendo gerar um problema, e se gera um problema cai para todo mundo, né? Então, o único servidor é sim um problema. Soluções, múltiplos servidores, né, que é uma coisa que se tornou natural, uma evolução do modelo cliente-servidor, naquela ideia de que o servidor é uma coisa que se expande para vários, né? Então aqui a gente teria nessa figura mais à esquerda vários clientes acessando o mesmo servidor. Aqui a gente já distribui ou equilibra a carga, né, jogando um cliente para um servidor, outro cliente para o outro, faz esse balanceamento de carga, da mesma forma que esse servidor se comunica com outros, né, novamente mantendo o balanceamento de carga para distribuir esses processamentos. E aqui a gente já percebe o terceiro nível, né, que a gente falava lá dos 3 níveis. Aqui a gente já o vê surgindo, né? E mais uma vez, não necessariamente com um servidor, com 2, com 3, com 4, isso vai de sistema para sistema, mas com essas camadas bem definidas, o que é interface, o que é a camada de processamento e a camada de dados, né? E podendo ainda e devendo entre esses ter outros serviços aí, pode ter um servidor só como servidor web que encaminha para um servidor de aplicação, que encaminha para um banco de dados, que pode fazer uma requisição de serviço e por aí segue. Por exemplo, né, como eu acabava de falar aqui, em múltiplas camadas, onde um serviço, né, que é um serviço de proxy, que vocês já viram em redes, acessado pelo cliente, se torna um cliente também quando ele faz uma requisição para um servidor web. Então aqui a gente tem uma arquitetura cliente-servidor ainda, né? Só que agora em várias camadas, né? Eu pego esses dois da esquerda aqui, cliente e proxy, o cliente, proxy é o servidor. Se eu pego os dois aqui já da direita, o proxy vira um cliente, o servidor, ou os servidores web, que é a camada 2,
viram servidores. E a gente pode acrescentar uma outra camada, como um servidor de aplicação. A essa camada 2 vira cliente, a camada 3 o servidor. E aí a camada de aplicação pode virar cliente de uma camada 4, que seria a camada de dados, né, do banco de dados. Então a gente tem a situação de múltiplos servidores distribuindo ou equilibrando o balanceamento, e aqui de várias camadas. E aí, o que acontece? Nessa arquitetura cliente-servidor, né, parece que é muito natural. Tá? Cliente, a interface, né, como a gente colocou aqui, e servidor, aplicação e dados. Né? A gente poderia simplificar dessa forma. Mas também existe a possibilidade, não é a possibilidade, né? De fato, existem diferentes níveis do quanto se tem de interface no cliente, ou quanto se tem de processamento no servidor e talvez alguma coisa no cliente, a mesma coisa relacionada aos dados. Então, a gente não pode simplesmente dizer, 100% da interface está no cliente, 100% do processamento na camada do meio, 100% dos dados na terceira camada. Isso aí pode ter uma certa interseção entre elas e variar um pouco. Né? Alguma coisa tem ficado mais para a história, para a teoria, com a evolução de alguns tipos de sistema. Então vamos dar uma olhada aqui, como a própria figura aqui já nos entrega. Teria aí 5 possibilidades, né, de você fazer essa distribuição do que está no cliente e do que está no servidor. Então, né, de A a E, eu tenho aqui uma divisão entre cliente e servidor, a parte de cima máquina cliente, a parte de baixo máquina servidor. Então você vê desde um extremo aqui onde a gente parece que tem menos coisa no cliente, mais coisa mais camadas ou mais carga no servidor, e os tipos vão variando e isso vai se transformando. Eu vou agregando alguma coisa mais no cliente, alguma coisa no servidor. Então vamos ver, né, essas 5 variações, reforçando, né, tudo cliente-servidor. Né? A diferença que vai variar entre as 5 aí é o que fica mais de um lado e o que fica mais do outro. Essa é a organização. O tipo A, cliente como terminal burro. Né? Aí já vamos antecipando. Ficou um pouco já para a história. Ao cliente cabe apenas apresentar a interface gráfica, as aplicações têm controle remoto sobre as apresentações dos seus dados. Era muito comum em mainframe, né? Que também a gente não vai dizer que não tem, né? Você chega em alguns bancos, geralmente bancos públicos, não sei como é que tá. Acaba que, infelizmente, em alguns setores públicos, não porque são públicos, mas porque houve um momento que eles foram pioneiros nessa tecnologia e aí, de certa forma, demoraram ou devido a custos, para se atualizar. Então você encontra hoje muito nessas empresas, e aí grandes empresas, geralmente bancos, como eu falei nos Correios, eu já vi, em órgãos públicos estaduais, como eu já trabalhei, já falei para vocês, no Detran, a gente tinha, claro, isso há quase 15 anos atrás. Mas enfim, esse terminal burro, e de fato era chamado assim, inclusive a interface e o processamento do digitar do teclado era processado no servidor. Né? Eu digitava Enter, aquele terminal ele só lia, mandava o Enter para o servidor. O que o Enter faz? Faz isso, devolve. Então, tanto que aqui no A a gente percebe que a interface do usuário está parte do lado cliente e uma parte do lado servidor. Né? Porque parte dessa interface era processada no lado do servidor. Né? Hoje parece um absurdo. Não. Toda parte, tudo que eu digito, né, e alguns processamentos que a gente já vai ver, estão do lado do cliente. A gente só manda para o servidor que interessa. Mas antes não. Por questão de custo, principalmente, a ideia era baratear ao máximo o cliente, e por isso que era terminal burro, porque tinha pouca inteligência, então era um monitorzão, um teclado e uma conexão de rede, e todo o processamento era feito no servidor. Então isso aí a gente pode dizer que ficou para a história ou para quem está muito atrasado.
Agora a gente já tem no B, né, toda a interface gráfica do lado cliente e toda a lógica da aplicação do lado servidor. Então aí a gente tem, eu acho que é nesse B, por mais que não esteja no meio, a gente teria a divisão mais clássica, né, mais natural, 100% da interface de um lado, 100% da aplicação e do banco de dados no outro. Né? Aí eu atribuiria, não tem no livro, é uma coisa minha, eu atribuiria isso aí ao início da internet, né? Onde de fato os browsers e as aplicações eram puramente interface, processamento nenhum, eram sistemas muito simples, tudo era jogado para o servidor, coisa que isso já não é mais real, né? Pelo menos em sites mais modernos. E se não é assim, não deveria estar. Aí o terceiro, o C, eu acho que é o que chega mais num ponto de equilíbrio, que aí eu acho que de fato é hoje, né? Esse B para mim é a internet a web, não a internet, a web do começo. E hoje para mim a web ela tá entre o C e o D. Então no C a gente tem, vejo aqui que agora ele particionou a aplicação, uma parte ficando no cliente e outra no servidor, né? Não quer dizer que é meio a meio, porque não é, né? Na prática, pelo menos a gente vê que é uma pequena parte no cliente, mas aquela parte mais de interação, principalmente para deixar a interface mais dinâmica, de um processamento mais leve, mas que hoje as máquinas clientes são bem mais poderosas, né? As interfaces web elas são muito mais dinâmicas do que né, as de 10, 15, 20 anos atrás. Elas buscaram evolução para acompanhar dos desktop, ultrapassaram, né? E a aplicação desktop praticamente ficou de lado. Então aqui como exemplo, validação sobre preenchimento de formulário, né? E que de fato acontecia, né? Toda vez, qualquer coisa digitou um CPF, não, CPF ainda validava. Mas enfim, outros dados, tudo se preencheu o campo obrigatório, se não sei o que. O JavaScript resolveu isso faz tempo. Mas enfim, muita coisa tinha que ir pro servidor para poder fazer essa validação, e hoje muita coisa a gente faz no lado cliente. E não só isso, né? A gente tem, por exemplo, ferramentas como sistemas web, enfim, uma tonelada, Google Docs, Google Drive, né? Todas essas aplicações que eram desktop migraram para o mundo online. Aí sim, grande parte dessas ferramentas de desenho, de processamento de imagem. Eu, por exemplo, comecei a usar uma. Eu tinha falado, eu nunca tinha dado bola, tal da Canva, a capa dos vídeos da aula. Eu faço um Canva, então você tem todo o processamento ali, ou todo não, né? Grande parte do processamento do lado cliente. Então a gente teria essa situação do C. Do lado D, né, que eu acho que tem, mas não é tão comum quanto o C, a gente tem toda a aplicação do lado cliente. Aí eu delego mais a sistemas grandes e que envolve muita questão de segurança. Né? O livro cita muito exemplos de sistemas bancários. Né? Não vou saber, não consegui pensar ou lembrar de um outro exemplo onde 100% da aplicação fica do lado do cliente. Né? A gente a gente tinha muito no passado as aplicações, sistemas desktop. E que aí realmente a aplicação ficava do lado do cliente e o banco de dados lá. Você tinha, eu lembro numa empresa que eu trabalhei, que a gente fez a web, mas naquela época pouca gente tinha internet, e aí que disseram, ó, vocês vão ter que fazer uma versão offline. Era bem comum. Então você tinha aplicação que funcionava na web, online, e você fazia uma desktop, sei lá, que a gente fez em VB, em Delphi, a mesma aplicação local, né, desktop, o cara preenchia tudo, ficava salvo ali, né, temporariamente. Quando ele se conectava, ele sincronizava e mandava os dados, né? Seria um exemplo daqui da D, ou talvez até da E, né, porque tinha uma base ali, apesar que era uma base temporária. Então isso aqui, eu falei que sim, mas eu acho que já não é
não é tão comum assim, porque mesmo essas aplicações grandes que estão surgindo nos navegadores, né, muita coisa é processada em servidor. Mas eu acho que fica aqui no meio dos dois. E por último, que eu também acho que não é tão comum, você tem a interface usuário, tem toda a aplicação e ainda uma parte dos dados, né? O livro cita o exemplo do cache dos browsers, dos navegadores, que é um ótimo exemplo, mas também não consegui pensar em outro, né? Você tem a interface, a aplicação, né, que processa o cache, que consulta o cache está ali, e o cache também está local, né? E ali, a partir daquela decisão, ele resolve ir buscar o site remotamente ou usar os arquivos que já tem ali no local. Mas eu acho que esse aqui eu acho que é muito específico, esse aqui ficou para a história. Esse OD eu acho que está morrendo, ou com uma pequena parte aqui talvez no banco de dados, mas o grosso mesmo das aplicações hoje em dia estão no nível, no tipo C, né? Onde você tem aplicação distribuída entre o cliente e o servidor, né? Lembrando, no passado a gente tinha um cliente que custava muito caro, então deixava tudo no servidor. Hoje a gente tem um cliente mais barato, a gente tem um cliente mais eficiente, então dá para receber parte da carga. Por outro lado, a gente tem grandes sistemas, né? Então, mesmo o cliente tendo evoluído, ele não vai dar conta, então precisa do servidor. Qual dessas seria mais fácil de manter? Qual dessas está atualmente em evidência, né? Em evidência, eu já antecipei, né? Eu diria que o tipo C. E o mais fácil de manter é quando está do lado do servidor, né? Porque ali você faz toda a manutenção, atualização e reparos no único lugar. Quando você tem, por exemplo, esse tipo D, né, uma aplicação local, que a gente fala da aplicação do lado do cliente, mas ela é carregada, né, dinamicamente na hora que você acessa. Mas quando você tinha uma aplicação desktop instalada na máquina do cara, né, com um banco de dados centralizado no servidor, e aí você atualiza essa aplicação, você tem que ir lá de máquina. Quem utiliza essa aplicação? Você atualiza. Então isso é um ponto, além do trabalho, um ponto de falha terrível, né? Você pode esquecer de uma máquina ali e já era. Então aí é a história do Thin Client e Fat Client, né? O cliente leve, o cliente mais leve e o cliente mais pesado. O cliente leve, maior facilidade para manter, né? Como eu falei, tudo no servidor é muito mais fácil, porque você atualiza num lugar centralizado. E aí só que você tem pior desempenho, porque tudo está trafegando pela rede. Nos clientes pesados, ou os Fat Client, essa dificuldade de manter que eu acabei de falar, perdão. Aí você tem que lidar com diferença de arquitetura, com diferença de versão de software, com diferença de sistema operacional, atualizar, instalar em todos, né? Sem a garantia que vai funcionar e de repente você vai ficar com versões distintas. Então isso aqui não mais. Aí a vantagem, né, tem que ter alguma coisa boa, melhor desempenho, porque, né, você praticamente só trafega na rede os dados ali quando você recebe e quando você manda. Todo o processamento fica ali local. Ok? Então isso o primeiro tipo de arquitetura de sistema, arquitetura centralizada. Servidor e clientes, né? Lembrando que o servidor aí, a gente acabou de ver, tem diversos níveis e distribuições e quantidade de máquinas e serviços, etc, etc. Já a arquitetura descentralizada, aí a história muda bastante. Como a coisa se organiza, como elas funcionam e claro, a aplicabilidade. É isso, né? Então, como vemos, arquiteturas multidivididas são consequência direta da divisão de aplicações em interface, componentes, processamento e unidades. Tá. Então, essa divisão que ocorreu naturalmente, né, que a gente fala desde a primeira aula, né, de distribuir os sistemas, porque eles estão se tornando cada vez mais complexos, precisa mais de processamento, você tem máquinas disponíveis,
né? Então, por que não fazer essa distribuição? Essa distribuição a gente chama de distribuição vertical, né? Você pega e realmente quebra. Eu tenho um sistema aqui, quebro ele em 4 partes. Ó, você vai processar isso, fica nessa máquina, você vai processar aquilo, fica nessa, você aqui e você aqui. Então, cada máquina recebe um pedaço do sistema, né? Tem um pedaço da lógica, um pedaço do software, para processar coisas distintas. Cada um processa uma coisa, né? Junto, alguém vai coordenar aquilo e vai dar a resposta final. Essa é a distribuição vertical. Ok, mas aí existe a possibilidade também da distribuição horizontal, né? O que conta é a distribuição dos clientes e dos servidores. O que muda? Um cliente ou servidor pode ser fisicamente subdividido em partes logicamente equivalentes. Cada parte opera a sua própria posição no conjunto de dados. Então você tem o software, mas não dessa vez particionado, ele por inteiro distribuído em vários servidores. E o que muda isso? É que cada servidor vai processar uma parte do conjunto total de dados. A gente já pode fazer uma rápida referência àqueles sistemas que a gente citou como exemplo na primeira aula, né? O Set at Home, lá para busca de vida alienígena, e o Found, agora me fugiu o nome, aquele segundo que trabalha no processamento no trabalho de busca de remédios para algumas doenças, né, do Alzheimer, Parkinson, e depois a gente viu que recentemente do Covid. Então você tem a mesma aplicação, né, que aí é distribuída por uma infinidade de computadores, naquele caso, cada um por conta própria instalava essa aplicação, e eles iam processar uma pequena parte do dado. Então veja a diferença da distribuição vertical, que se aplica à arquitetura centralizada, né? Você continua com aquele serviço centralizado, você só quebrou, né, para processar aquilo mais rapidamente. Então você tem o sistema quebrado em pedaços, cada servidor processando uma coisa diferente, né, realizando uma tarefa diferente em prol de um único sistema. E aí agora a gente tem a distribuição horizontal, né? Você espalha o mesmo sistema por vários servidores e processando pedaços distintos de dados. Então isso promove o equilíbrio da carga, né? Então você tem é como se tivesse um único sistema processando em paralelo esses pedaços. E o grande exemplo, e eu acho que desde o início e ainda hoje, são os sistemas P2P, né? Os peer-to-peer. A motivação, ou seja, as grandes vantagens desse sistema P2P. Evita um único ponto de falha. Então, imagine, né, no sistema centralizado, por mais que a gente tenha vários servidores, mas todas as partes são indispensáveis. Falhou a ponta A aqui, a gente já não tem se ele não tem uma replicação desse serviço, a gente já não tem a resposta do todo. No P2P não, a gente tem 10, 100, 20 máquinas, 1000 máquinas, um nó falhou, a gente praticamente não percebe. A escalabilidade, né, é muito mais fácil, já que é mais um nó que vai receber o mesmo sistema, né? Ele só vai, a preocupação é só de mandar um pedaço diferente dos dados. Na distribuição vertical é diferente, você precisa mexer no software para isso, né? Se você quer mais um servidor trabalhando numa parte distinta, então existe uma reestruturação da aplicação. E aqui aproveitar muito mais facilmente os recursos de todos os nossos participantes. Então você entra no sistema, nesse sistema P2P, você entra como um cliente para consumir alguma coisa, você já se torna servidor, né? Então isso fica muito claro com os sistemas P2P, né? Você vai baixar um torrent, não baixem, né? Só se for coisa livre. Você está lá como cliente consumindo alguma coisa, baixando. A partir do momento que você baixa o primeiro byte ali, você também já funciona como servidor. Isso é que é legal. Então, nessa arquitetura descentralizada,
né? Então, centralizada, cliente, servidor, papéis muito bem definidos. Descentralizada, não tem mais isso. Você é cliente, você é servidor. Isso ganha um novo nome, né? É chamado de servente. Agora, e isso é a grande característica, né? De uma rede P2P. Ninguém é mais ou menos. Todos os nós são clientes servidores. Mas, claro que não só de maravilhas vive essa arquitetura, né? Os nós, eles são autônomos e não são confiáveis, então qualquer um pode entrar nessa rede, então torna-se aí uma questão de segurança um dos grandes problemas. E outra característica, as redes são dinâmicas, né? Nós ingressam e saem da rede o tempo todo, né? Então ela nunca para, ela está crescendo e diminuindo o tempo todo e você não tem controle sobre isso. Os principais benefícios, a escala para um grande número de nós, né? Então não é uma coisa que cresce, né, aos poucos, cresce vertiginosamente. Organização dinâmica diante de ingressos e egressos na rede, né? Então quem está saindo, quem está entrando, quem está saindo, você tem que absorver e se adequar a isso de forma dinâmica. O balanceamento da carga a gente já falou, e o processamento paralelo. Então você ganha um grande poder de processamento, como foi visto naqueles exemplos que eu já citei e relembrei hoje. Então aqui duas figuras que representam muito bem essas duas arquiteturas do sistema. Centralizada, então você tem uma quantidade grande de nós e todas apontando para o mesmo lugar, para um centro centralizado, que é o servidor. Então, claro, geralmente ele é preparado, estruturado para aguentar essa carga, mas ainda assim ele se torna um nó de falha, né? Uma possibilidade aqui de derrubar todo o sistema, e a grande dificuldade que tem além disso de escalar, de crescer. Nas redes P2P não, você tem, né, vários nós aqui e vê que tem vários pontos, né, que são no momento aqui da foto, que são vistos como provedores de um serviço. P2P são comumente utilizados para distribuição de conteúdo, não é? Então vejo, então P2P resolve tudo. Não é que resolve tudo. Tem as aplicações próprias para ela, então a distribuição de conteúdo vê-se como mais adequada. Aí a gente consegue classificar consegue dividir, né, classificar essa arquitetura descentralizada em três tipos, né? A primeira, a não estruturada, né? Não à toa aí os primeiros grandes sistemas, o Napster é muito mais famoso, depois o GNU Tela. A não estruturada com super nós, que foi o caso do Casa, né? Rapidamente aqui, o Napster realmente era, todo mundo tinha esse mesmo nível, né? Todos eram iguais, e no Casa não, a gente já tem alguns comandantes ali na estrutura, então o Casa foi uma grande evolução em relação ao Napster. E a gente tem as arquiteturas descentralizadas estruturadas, né? Que aí já é uma coisa um pouco mais sofisticada. Então vamos dar uma olhada nelas e eu vou cortar o vídeo, né? Para a gente ir para o terceiro e último. Até já!